O dia é muito importante para a gente acompanhar o noticiário político, porque fatos que vão acontecer no âmbito judicial terão forte impacto no noticiário político e nos desdobramentos das operações contra a corrupção em andamento no país. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, vai julgar o pedido de prisão, vai apreciar o pedido de prisão formulado pela Procuradoria-Geral da República contra os deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi. Esses são 3 grandes tubarões do PMDB, deputados estaduais. O partido atua e forma uma quadrilha com grande poder no estado do Rio, o 2º estado em importância econômica do país, ex-capital da República, capital do Império, capital da colônia, cidade que é a porta de entrada do turismo internacional e, sem dúvida, a cidade brasileira com maior visibilidade fora do Brasil. Portanto, é uma vitrine do que acontece por aqui. Esses 3 tubarões que integram a máfia do PMDB, comandada pelo hoje presidiário Sérgio Cabral, que também teve forte influência do hoje presidiário Eduardo Cunha e que ainda tem solto no comando do Estado, espero eu, o futuro presidiário Pezão, governador do Rio. Esses 3 deputados tiveram o pedido de prisão solicitado pelo Ministério Público Federal nas últimas horas, anteontem, em função de uma operação, a Operação Cadeia Velha, que expôs e está investigando a ação da quadrilha dos ônibus, fortemente articulada, com a movimentação de milhões e milhões e milhões de reais em propinas no ambiente legislativo e executivo do Estado do Rio, num modelo de operação que se repete em muitos outros estados, em muitas outras cidades, onde as empresas de ônibus atuam num ambiente de plena promiscuidade com esses outros setores que decidem tarifas, setores que decidem concessões de linhas, setores, enfim, que regulam serviços dos quais você, cidadão e cidadã, dependem todos os dias. Essas figuras, esses tubarões, esses mafiosos, eles não foram presos ainda porque o Tribunal Regional Federal ainda não apreciou o pedido de prisão da Procuradoria-Geral da República, coisa que deve fazer hoje. E há uma movimentação, que até o jornal o Globo denuncia hoje, numa reportagem do Jefferson Ribeiro e do Marcelo Remígio, que a Assembleia Legislativa, com os demais parceiros morais dessa trinca de corruptos, já articulam convocar uma sessão extraordinária em menos de 24 horas, depois da decisão do Tribunal Regional Federal do Rio. Caso os desembargadores federais mandem prender Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, para tornar nula a ordem de prisão. Então vejam o grau de ousadia e de articulação que está acontecendo na política do Rio de Janeiro, que é um retrato do que acontece na política do país e que só não vai acontecer, ou talvez só não aconteça, se a pressão popular, se a reação da sociedade, da mídia, enfim, de todos os outros setores que puderem se mobilizar, fizerem uma barreira, um obstáculo que não possa ser ultrapassado pelo poder e pela articulação desaforada da classe política do Rio de Janeiro, dominada, repito, por uma quadrilha formal, tentacular, que é o PMDB do Rio de Janeiro, que não difere em medida expressiva do PMDB do Brasil inteiro. Vejam que quando a gente diz que algo como isto pode acontecer, ou seja, um tribunal determinar a prisão de figurões da máfia política e os seus aliados na máfia política reverterem essa decisão da justiça em menos de 24 horas, que é o que está sendo articulado no Rio, a gente não está diante de um panorama que pareça tão estranho ou que seja tão estranho assim na realidade nacional em relação à corrupção. O ex-governador do Mato Grosso do Sul, por exemplo, o André Puccinelli, foi preso com o filho dele, o Andrezinho, também há menos de 2 dias, por envolvimento em casos, em operações de corrupção, que desviaram 235 milhões de reais para os cofres da máfia
por ele operada no Mato Grosso do Sul. Pois menos de 48 horas depois, os dois, o ex-governador e o filho, já estão soltos sequer com o uso de tornozeleiras. Desta vez foi o próprio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, que lhes concedeu liberdade com essa velocidade astronômica. O sistema prisional brasileiro está cheio, lotado, milhares de presos que não conseguem apreciação de seus apelos, seus pedidos, suas progressões de pena ou seus julgamentos, mas estes figurões da política, estes figurões das máfias que dominam o Brasil, conseguem benefícios com uma rapidez astronômica ou deles se libertam também, dos castigos se libertam também com velocidade idêntica. Eu fico me perguntando, Barão e Carla Bigatto, se o Pulcinelli foi solto 24 horas depois, a despeito do escândalo de que está sendo investigado, de duas uma. Ou ele não tinha que ter sido preso, e nós estamos diante de uma operação das polícias e dos procuradores, dos promotores e tudo mais, fundamentada em nada, essa gente está brincando, ou ele tinha que ter sido preso, e aí quem não pode soltar é a justiça 24 horas depois. Porque esse tipo de ida e vinda, diante de cifras tão escandalosas, afronta a população. Um cidadão que está agora na fila de um hospital, está correndo atrás de um emprego, que está atolado atrás de dívidas, correndo atrás de prejuízos e tudo mais, dentro do ônibus, dentro do trem, esse cidadão não consegue fechar um raciocínio aceitável diante desses episódios, do que está acontecendo no Rio, do que acontece em Mato Grosso do Sul. Agora saiu a notícia, deputados caçados por corrupção, caçados pela própria Câmara por corrupção, por bandalheiras, continuam recebendo salários que vão de 8 a 23 mil reais por mês. Os dois maiores salários são pagos a Roberto Jefferson, do PTB, figura central no caso do Mensalão, que vai todo dia para a televisão para arrotar moral e bons costumes nas campanhas do PTB, partido dele, e o outro, Pedro Correia, deputado caçado, está preso por corrupção apurada pela Lava Jato. A Câmara dos Deputados paga a essas figuras condenadas, caçadas por ela própria, 23 mil, 24 mil reais por mês. Você vai para a reforma ministerial que o Temer está preparando, e os jornais hoje noticiam que a reforma está sendo cirurgicamente montada para evitar que os deputados, ou os ministros, melhor dizendo, investigados pelas operações contra a corrupção, permaneçam nos seus cargos para preservar o foro privilegiado. Ou seja, não é uma reforma ministerial montada para recompor bases parlamentares ou para ajustar programas de governo, programas nacionais, ajustes de programas partidários. Não é uma reforma política, é uma reforma policial. Os ministros inamovíveis são e continuarão sendo os ministros que podem ser atingidos por investigações de corrupção, ou já estão atingidos por elas, mas que precisam do foro privilegiado que o cargo de ministro concede, porque assim entende o presidente da República. Pelo amor de Deus, isso é uma loucura. Quem é que está suspeito aí de ter roubado o cofre da viúva? Eu. Então você não vai ser demitido. Esse é o padrão. Então vejam, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Brasília, Câmara dos Deputados, e por aí você vai. Hoje também, na Folha de São Paulo, uma reportagem do Fábio Fabrini e da Letícia Casado e do Reinaldo Turolo Júnior, diz que o ministro dos Esportes, Leonardo Pisciani, não por acidente filho do tal Jorge Pisciani, o quadrilheiro do Rio de Janeiro, movimentou negociações para levar para a sua empresa de propaganda verbas de publicidade federais, segundo delação do marqueteiro do PMDB, Renato Pereira, feitas à Procuradoria-Geral da República. Agora, para a cereja do bolo, meu caro Barão, você sabe qual é o nome da empresa de propaganda do ministro Leonardo Pisciani, cujo pai pode ser preso hoje e o irmão está preso desde anteontem? O nome da empresa dele? Prole. É Prole. É uma empresa predestinada, é uma maravilha. Minha gente, olha, é muito importante que a gente continue botando a boca no trombone, gritando, berrando,
porque o quadro que está se desenhando no Brasil lembra muito aquela tirada do escritor italiano Giuseppe di Lampedusa, né, em que ele disse, talvez com outras palavras, né, que tudo precisa mudar para continuar rigorosamente no mesmo lugar como está, tá certo? É isso que parece estar se configurando por aí. Vejam que todos esses exemplos que eu dei são exemplos de grandes movimentações que indicam a possibilidade de grande alteração no cenário, reforma ministerial, pedido de prisão, operação policial, denúncia de delator, não sei o que e tal, e que, no fundo, quando você espreme, o resultado disso aí é que tudo ficou no mesmo lugar. As figuras continuam soltas, as figuras não são presas, as figuras continuam ministros, as figuras continuam mandando, as figuras continuam intocadas e recebendo salários da Câmara dos Deputados. No Brasil, tudo precisa mudar, ao contrário do que preconizou Lampedusa, para mudar mesmo, porque do jeito que está, não dá. Vamos nessa.